Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta ao canal, seja bem-vindo à nossa novelinha. E, ops, no último capítulo a gente deu a deixa do nosso queridíssimo Rei de Copas. Acho que dá pra ver assim, né? Assim, pra ver que é um Rei de Copas, né? E ele tava lá de boa na casa dele, sossegado, tranquilo, deitado no sofá. Olha aqui a figura da pessoa deitadinha no 4 de espadas, pensando na vida. Tranquilo, de boas. E ele escuta um barulho lá fora. Olha essa torre. Imagina o barulho dessa torre. Do lado de fora da casa dele, ele escuta um barulho. Vamos ver que barulho é esse, o que que tá acontecendo. Próxima cena. Caraca, sabe o que que me veio aqui? Lembra que a rainha de paus, né? Que é a ex-louca que fica atrás dele. E a gente já contou a história dessa rainha de paus. Quem não viu essa história, é só ir nos outros capítulos que conta a história direitinho dessa rainha de paus que fica atrás dele. E sabe o que eu vi aqui? Essa rainha de paus, ela tava lá fora, esperando o melhor momento pra atacar. Lembra que no outro capítulo que falava mais dela, ela tava ali fora da casa dele. E aqui, sabe o que eu vejo? É como se ela tivesse feito algo, tipo assim, com essa carta da estrela, me fala sobre grupos aqui, fala sobre pessoas, é como se tivesse feito um flash mob, sabe aquelas coisas bem de arrastar a multidão, de chamar atenção, de surpresa gigantesca. Me parece que é isso, é como se ela estivesse fazendo um show na porta da casa desse rei de copas aqui, pra reconquistar, sabe, uma coisa bem dramática, bem gigante, bem... Ai, tá até um negócio. Então, ele foi ver o que estava acontecendo lá fora e era essa multidão, essa gente, esse flash mob, sabe assim, parece que tá meio bagunçado, meio que muita coisa ao mesmo tempo pra querer chamar atenção pra ele voltar a ficar com ela, sabe? Tipo, cartaz, tipo, ela falando num megafone, sabe? Um monte de gente meio que volta, 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 música, sabe? Tipo, meio que isso, uma coisa bem exageradona. Apesar de não ter vindo cartas assim, foi o que me veio. Essa carta da temperança é como se ela tivesse... como se fosse ela. E ela tivesse... como que fala? Orquestrando essa bagunça toda, sabe? Pra no final das contas, eles ficarem juntos, entende? Meu Deus. Que mais? Segurou. Agora a nossa mudou de cena, nós vamos pra Rainha de Copas. Nossa Rainha de Copas está como? Decidiu dar uma voltinha de carro. A Rainha de Copas tava lá na cabeça dela, né, no último capítulo, lá pensando o que ela poderia fazer, o que ela não poderia, né? Montando a fanfic dela. E aí ela decidiu dar uma voltinha de carro e ir no mercado comprar alguma coisinha. E eu aqui, vamos ver se é mercado? Onde que ela foi? Shopping? Algum lugar pra esparecer a cabeça. Foi no shopping. Foi no shopping, comprar umas roupinhas, foi dar um rolê pra esparecer a cabeça, pra ver se tem alguma ideia, pra ver se acha o amor próprio dela em alguma loja. Olha aí. E sempre pensando nesse imperador. Uma parte, um lado dela quer a liberdade dela e o outro lado tem essa parte como se fosse uma gaiola de ouro, sabe? É isso que eu vejo, como se fosse uma gaiola de ouro.
aqui ela ainda tá pensando, mesmo ela indo nesse lugar, mesmo ela indo esparecer a cabeça, é como se passasse flashes da vivência dela com esse imperador e de como a conversa dele, né? Veja bem, aqui é um pajem de espadas e aqui é uma rainha de espadas, né? Então, é como se, vamos supor que aqui seria o filho. Esse pajem seria filho dessa rainha. E no caso, a gente tá falando sobre um passado de um imperador. Dele aqui, né? Então, ela pensando assim, como que eles falam muito igual. O jeito que essa rainha de espadas... Geralmente, rainha de espadas, gente, é fria, né? Mesmo que ela não tá no lado sombra, ela é de poucas palavras, ela é mais quieta, ela é mais direta, né? Não tem muito frufru, não tem muito carinho e afeto, é mais racional, assim, muito racional, né? Se for ver uma espada é totalmente fria, se você não tomar cuidado, ela te machuca, mesmo sem querer, entende? Então, aqui é um naipe de espadas, então a comunicação de espadas é bem fria e direta, é bem racional, é bem, assim, é inteligente, dependendo do ponto de vista, mas não tem emoção. É totalmente racional, totalmente pensada e arquitetada. O naipe de espadas é um naipe de guerra, de luta, de medo, né, de preocupação, de evitar que coisas ruins aconteçam, né? Então, aqui a gente tá falando dela vendo, assim, essa situação de como ele é igual à mãe, né? A mãe dele, a mãe que criou, como eles são muito parecidos, né? Como o jeito de falar é muito parecido, e como o jeito de tratar é muito parecido, e ela só pensando nisso, né? Ela, tipo, é como se ela estivesse aqui na realidade dela, aqui na vida real dela, né? Batendo perna lá no shopping, cuidando dela, mas a cabeça dela tem a outra realidade ali, dela pensando nessa família, nessa vida, essa outra vida que ela tem, né? Como se volta e meia a carta da Roda da Fortuna é meio que tipo assim, como eu falei mesmo, a hora eu tô aqui, na realidade, vivendo o presente, a hora eu tô lá, vivendo aquela outra vida, prestando atenção naquilo, vendo os detalhes, vendo o que eu não gosto, só pensando no que eu não gosto, mas também ao mesmo tempo eu não consigo sair, ao mesmo tempo eu tô confortável, mas ao mesmo tempo eu tô desconfortável, sabe? A Roda da Fortuna traz essa instabilidade, né? Principalmente emocional. A gente tá falando de uma rainha de copas, né? Que é a rainha das emoções, diferente da nossa rainha de espadas aqui, né? Então, é aquele babado. O que mais? Próxima cena. Nossa, rainha de paus. Ai, gente, olha, a nossa rainha de paus voltou pra cena, né? Voltou pra cena não, né? Voltamos pra cena dela, onde ela tá o quê? Tentando agradar o nosso rei de copas, o nosso rei de copas só olhando, tipo assim, que palhaçada é essa? Tá vendo que esse rei de espadas, aqui tem só um de cada rei, né? Mas como a gente tá falando de uma coisa e outra, então é o mesmo rei, só que aqui é uma reação diferente. Ele não quer mais ela, né? Ele realmente não quer mais ela, não quer saber. É como se ele tivesse frio. Lembra que eu acabei de falar sobre o naipe de espadas? Ele está frio em relação ao que ela quer fazer, né? Que chega a ser o que? Infantil. Ele fala, cara, que infantilidade é essa? Que coisa, que loucura, que Broadway é essa aqui? Que esse 10 de copas aqui, gente, fala sobre utopia, né? Fala sobre um final feliz, mas também fala sobre utopia, fala sobre expectativas reais, né? Aquela coisa de o mundo da lua, entendeu? E ele tá assim, olhando pra ela, tipo assim, que show da Xuxa é esse? Tá meio que tipo isso, e ela tipo, não, é porque eu te amo, meio que isso que eu vejo, sabe? Tipo, não, é porque eu te amo, é porque não sei o que, volta pra mim. Como é que é? Lembrei daquela música do Xande, essa é antiga, hein? Volta pra mim. Como é que é? Do Harmonia do Samba.
Só os velhos vão lembrar dessa música. Chama Meus Sentimentos. O que mais? Olha aí. Voltou o nosso querido eremita. Aqui é o seguinte. Até caiu em cima dela, né? Ela é uma pessoa, nossa rainha de paus, nossa rainha de fogos. Ela é uma pessoa solitária. Ela é uma pessoa que mete os pés pelas mãos. É uma pessoa meio imatura emocionalmente. Então, tudo que ela faz é para ver se gera alguma mudança na realidade dela. Mas ela faz de uma maneira meio exagerada, meio infantilizada. E aí ela acaba se arrependendo, ela acaba piorando a situação. As coisas que ela faz, a gente já viu que não é tanto por mal, faz mais mal pra ela do que pras pessoas que ela faz. Tipo assim, as pessoas só acham ridículo, né? Isso não é bacana, mas não tem grandes, tipo assim, sabe aqueles vilãozinhos que não é vilão que faz maldade? É vilão que não tem amor próprio. A gente vê que essa história aqui gira muito em torno de pessoas que precisam de amor próprio, né? Pessoas que precisam de melhorar a relação consigo mesmas, né? Então, é isso, tá vendo? A nossa queridíssima rainha de paus precisa de ir para dentro, né? Realmente ver que o que aprisiona ela não são as pessoas, não são as situações, mas é a própria mente dela, né? E analisar melhor o que ela faz com isso, né? Porque as pessoas vão ser o que elas são, vão dar o que elas têm, e a gente tem que dar o melhor pra gente, né? Então, nessa deixa, falando sobre, aconselhando a nossa querida rainha de paus, falando sobre ela, que parece que os vilões sempre tem uma justificativa, né? Sempre tem mas passa um pano, né? Mas acho que é importante falar todos os lados. Ninguém é só ruim, ninguém é só bom. A gente tem luz e sombra. Então, acho que é importante falar de todos os lados e cada um toma o seu partido, ou ninguém toma nenhum partido, e ficamos por isso mesmo. É isso o capítulo de hoje. Vamos ver o que vem no próximo capítulo. Será que vem o nosso rei de copas não chega pra lá nela? Será que vem a nossa rainha de copas indo embora? O que será que vem no próximo capítulo? Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!